Salve galera, sejam bem-vindos aí, Ricardal aqui com vocês, mais um vídeo, satisfação estar aqui com vocês novamente. Geralmente rola alguns vídeos aí onde não mostro praticamente nada em termos de imagem, né? Fica aqui só minha base, né, passeando pra lá e pra cá. Vou tomar mais cuidado em relação a isso. O pessoal deu uma dica bem interessante: quando eu não estiver mostrando nada de específico, por exemplo, querendo mostrar aí informações, né, sobre algum tema que eu esteja falando, né, para que eu venha aqui na aba de replays e deixe rolando ataques, beleza? Então quando for vídeos apenas explicativos, a gente vai fazer dessa forma. Agora quando for falar de detalhes, de algumas coisas que a gente tem que ir entrando aqui na base e mostrar, aí a gente faz no formato que a gente tem feito mesmo, tá bom? Então bora lá, bora pros ataques, né galera? Já subi legal aqui as medalhas, então já tá ficando mais interessante, né, alguns ataques que eu tenho feito. E já pode ficar mais equilibrado, de repente mais próximo aí do que vocês estão atacando aí no dia a dia. Então ainda aparece umas bases bem fraquinhas, ó, nível 54. É só soltar as tropas e mandar bala, né? Mas vamos ir mostrando aí alguns replays. E já com novidade, deixa eu mostrar a novidade aqui, o Gator, como eu tinha dito para vocês, estava para vir a nova unidade ômega e já chegou. E antes mesmo a gente falar da Falcão, né, os vídeos estavam atrasados, a gente nem chegou a falar nada sobre Falcão e já veio o Gator. Nessa conta secundária aqui, eu gastei 700 ouros, comprei ele, né, para poder testar e poder falar algumas coisas para vocês. O meu não tá tão evoluído, né? Tem uma galera que já tá aí, ó, disparou na frente, ainda nem lançou oficialmente, né? Acho que vai lançar daqui 1-2 dias. E já tem gente aí nível 10, nível 11, enfim. O Gator veio para ser uma unidade extremamente forte, extremamente versátil, né? Por alguns motivos. Primeiro, que ela dispara tanto para cima quanto para o chão, né? Esse era o grande problema do Colosso, que era uma unidade forte, mas que não disparava no aéreo. O Gator, ele vai fazer isso. A vantagem do Colosso era a quantidade de HP, né? Era muito forte, não morria. O Gator provavelmente vai ser isso, galera. Olha a quantidade de life que ele tem no nível 6, 17.000, né? Aqui no nível 7, que é o nível acima, ele tem 24.000. Então é algo muito próximo, né? E para quem lembra aí do Colosso, quem tem Colosso Full, sabe que o Colosso era uma unidade muito difícil de se matar, né? Você só matava ela depois que surgiu a Viper, e a Viper ela tem um disparo muito forte, aí sim era mais tranquilo matar ele, mas antes disso era muito complicado, né? Então, né, o Gator ele tem um HP muito interessante. O poder dele, né, é esse superaquecimento, então uma bola de fogo que ele lança, é um canhão aí, né, e ele dá um dano muito bacana, que ele dá um dano em área, e é um dano diferente, um dano em 2 tempos, ou seja, na hora que tem um impacto da explosão e depois as chamas que ficam ali durante algum tempo comendo um life. Então conforme você vai subindo o seu Gator, vai aumentando a duração, né, desse segundo dano. Então por enquanto é 4.5 segundos. Tá, o tempo de espera no nível 6 para ele poder dar um segundo disparo é de 11 segundos. E o alcance dele é bem interessante, galera, 8 de alcance. Então ele não precisa estar tão próximo assim, né, da defesa para ele disparar, né? E novamente o dano dele é em área, então isso é muito interessante mesmo. No braço direito dele é uma metralhadora, então o dano da metralhadora é individual, tá? Mas do outro lado, que é o lança-granada, né, vamos ver se a gente consegue aqui pegar a bioinformação dele. Bacana, né? Eles criam uma história para cada unidade de ômega, então não é só um nome, é uma história, né, que eles colocam, então é bem legal, né? Depois vocês dêem uma olhada aí, né, se você ainda nunca reparou nessa parte aqui do jogo, né, dá uma olhadinha que tem a história de cada uma das unidades ômegas nessa parte de bio aqui. Tem a informação dele, né, e tem também a historinha, né, de quem é essa unidade ômega. Essa parte de informação que é legal, né, cara? Que tipo de dano, aéreo, alvos, ar, estruturas, unidades, ou seja, ele é forte contra qualquer tipo de unidade, né? Ele veio para ser unidade de fato bem completa mesmo. Então vocês já vão ver ataques com o Gator. Bom, então vamos achar uns ataques aqui um pouquinho mais fortes pra gente mostrar pra vocês. Entradinha básica, né? As tropas que eu utilizo padrão
né, tudo destruidores, um CNC e atualmente o meu Gator, tá bom? Bora lá se o meu dispositivo ajudar. Bom, defesa fraca, né, galera? Defesa fraca, muita gente me pergunta, né, se eu chuto para jogar nuclear. Não, galera, tá vendo a bandeira de reunião aí andando? Eu fiquei, antes de começar o ataque, um tempinho observando que você tem 30 segundos antes de começar o ataque, e as aranhas, quando passava aqui na parte de baixo, deduravam, né, que a invisibilidade estava na parte de baixo. Então, bem interessante esse tipo de layout de base, né, de você tentar confundir aí o adversário para ele não descobrir, né, ou que ele possa errar a nuclear jogando num lugar diferente. Porém, você tem que tomar cuidado nisso. Se você for fazer esses esquemas, né, ou você tire a tropa do caminho que vai passar na invisibilidade, né, ou você deixe as tropas paradas para não dedurar onde você está. Uma vez que você dedurou, pronto, eu joguei uma nuclear aqui embaixo, já dei dano mais pesado em praticamente tudo. Por quê? Porque a gente acertou aqui a parte principal. A gente joga um pen, eu tô com o Gator aqui do outro lado do ataque. Por que eu gosto de começar do lado oposto? O Gator está fazendo ponto de comando. Tô aqui, ó, só destruindo algumas estruturas, não tem nada muito forte a ponto de destruir o Gator, né? Vai abaixando o F dele bem pouquinho quando ele vai destruindo, fazendo ponto de comando. E bem distante mesmo, né, das minhas tropas, eu tô ali eliminando as defesas mais pesadas. Então já desci as tropas aqui, porque geralmente quando eu vejo que eu já elimino uma quantidade interessante de defesas pesadas. O que é defesas pesadas, galera? Chuva de fogo e canhão elétrico para mim, né? E no caso aqui o canhão de ion, eu já tinha observado onde ele estava, então eu eliminei o canhão de ion, né? Eu já sabia que restava aí 2 chuvas, um canhão elétrico. Falei, bom, esse é o suficiente, né? É o sinal que eu entendo que já dá para mandar as tropas para o chão, porque já é uma base praticamente vencida. Eu sabia que tinha o Falcão, mas o Falcão ia enfrentar grandes problemas, né? Por quê? Porque ele ia bater de frente com praticamente a maior parte das minhas tropas. E na hora que elas não estivessem congeladas, né, na primeira rajada de disparo que elas iriam dar, né, já iria matar o Falcão, mesmo ele estando bem forte. Lembrando vocês, galera, que o Destruidor é uma tropa muito forte. Eu vou fazer um vídeo falando especificamente de Destruidores, mas já vai aqui, né, o spoiler desse dado, né? Eu nunca disse de ninguém minha preferência por Destruidores, justamente pelo fato de ser uma tropa extremamente, como a gente pode dizer, 1001 utilidades, ou seja, ela faz todas as funções necessárias do jogo, né? Ela é rápida, ela aguenta pancada, ela dispara tanto terrestre quanto aéreo, né? E isso facilita muito, né, o ataque. Por quê? Porque você não perde muitas unidades, né? Não é qualquer tipo de defesa que vai conseguir matar um destruidor seu, né? Faz um teste algum dia, solta um campo de destruidores debaixo da chuva de fogo, né? Por mais que a gente fale que chuva de fogo dá dano muito grande nas tropas terrestres, né, para destruir um destruidor precisa sim de umas 3 ou 4 rajadas, né? Então é uma tropa muito forte mesmo, vale muito a pena, né? Se a gente para pensar em custo-benefício, é uma tropa que é barata, rápido de se treinar e que você pode, por exemplo, partir para um segundo ataque sem esperar que todas ficam prontas. Então geralmente cada ataque meu morre aí 5, 6, às vezes até 10 destruidores, tá? E eu não fico esperando repor essas tropas para ir para o próximo ataque, né? Porque o segundo ataque, o terceiro ataque, ele vai muito bem, né? Mesmo sem esses 10 unidades, sem essas 10 unidades que se perde pelo caminho, tá? A gente sempre tem falado, né, da entrada, né? O Gator não vai ser diferente, galera. Uma entrada boa, né, é o que vai ser interessante você fazer, né, para evitar danos, tá bom? Só que o Gator, o meu Gator pelo menos ele é novo aí, então ele não aguenta muita pancada, tá? Então eu preciso tomar muito cuidado na entrada para ele não tomar uns tiros no começo e logo morrer. Então geralmente eu tenho feito o que? Eu tenho afunilado, né, alguns caminhos para minhas tropas andarem. Outro ponto, né, aquilo que eu acabei de dizer no ataque anterior,
né? Eu vejo se algumas defesas importantes já foi eliminado, porque mesmo tendo invisibilidade a gente já entende mais ou menos o que falta para a gente encontrar ainda, tá? E levando isso em consideração, eu solto as tropas sem problema algum. Vocês podem ver que as defesas mais juntas eu evito destruir com pontos de comando, porque eu vou utilizando o PEN, né? Ou seja, eu deixo elas travadas enquanto as minhas tropas se aproximam. Outro detalhe importante, né? Para a gente utilizar o PEN com sabedoria. Hoje o destruidor leva em média 40 segundos, né, para atravessar a base inimiga de fora a fora, né, e destruir tudo. Cara, é muito rápido, né? Exceto se a gente colocar algumas ressalvas. Por exemplo, se tiver um falcão que trave tudo, se tiver um monte de furtivos que trave um pouquinho eles, aí pode dar uma atrasada. Mas em média, né, são 40 segundos. Hoje, vamos até colocar aqui na fábrica de guerra, quando você utiliza o seu PEN, olha aqui no nível máximo, tá? Ele trava 16 segundos. Cara, é muito tempo. Muito tempo mesmo. Se a gente separar, que o ataque tem três etapas. A primeira etapa que é o seu Gator fazendo a primeira limpeza. Pronto, já levou aí 1/3 da base. Sobrou 2/3. Então se diminui de 40 segundos para uns 30 segundos que resta. E também a gente leva em consideração o alcance das defesas, né, para as suas tropas. Então, eu só uso o PEN nas defesas mais longe, né, as defesas que eu quero travar, quando eu vejo que entrou uma quantidade interessante de tropas. Ou seja, na primeira rajada, no primeiro disparo, geralmente já não vou lá e congelo. Por quê? Porque ainda é pouco dano que eu estou sofrendo. É aquilo que eu acabei de dizer para vocês. O destruidor ele aguenta uma rajada interessante de chuva de fogo. Umas 2, 3 rajadas ele aguenta. Então a primeira rajada eu deixo, né, ele levar, né, esse dano. E aí quando for aproximando mais ou tiver assim, muita defesa próximo, aí sim eu travo, né, e depois a gente só espera, né, a gente usa aceleração e rapidamente, antes mesmo de acabar o efeito, né, daquele PEN, as suas tropas já se aproximaram, já eliminaram aquelas defesas. E ainda assim a gente tem a opção de usar o segundo PEN. Então geralmente eu uso 1 a 2 PENs cada ataque. Os PENs vão em cima do que? Das defesas importantes que restaram. Ó, só vocês acompanharem aqui. Uma chuva de fogo já foi, um canhão elétrico já foi. A gente tem mais os 4. A gente tem 2 chuvas de fogo se for. Os 4 canhões elétricos estão aqui no meio ainda, né? E as 2 chuvas de fogo estão aqui no lado mais longe. Tá. Primeiro ponto, olha lá, Gator versus Falcão. Isso mesmo, galera. Vai uma dica aqui, né? Se tiver bandeira de reunião próximo, ele sempre vai dar, a unidade ômega sempre vai dar prioridade a destruir as tropas de reunião e só depois ele vai atirar na ômega. Ó, dá uma olhadinha aí, acabou, virou para ômega, um disparo, metralhadora, segundo disparo, explodiu a ômega, tchau. Aí a gente começa a dar no ataque. Começou a aproximar, joguei a nuclear lá atrás, lá, ó. Vou utilizar meu primeiro PEN, vou travar, né, um pouco de defesa importante aqui. Travei aqui, ó. Travei o QG, um canhão elétrico e a chuva de fogo lá atrás. Depois o orbital, né, vocês podem ver que eu não travei aquela chuva de fogo lá atrás, por quê? Porque o orbital, né, ia dar conta de aniquilar. Aquela chuva de fogo deu uma rajada de disparo nos meus destruidores. E ainda assim, ó, não chegou a baixar nem metade do life deles, né? E aí depois a gente vai fazendo o que? Dificilmente eu utilizo aceleração porque, ó, detalhe importante, a minha ômega está com a vida full. Se não tiver com a vida full, eu faço o que? Jogo cura na ômega, né, para ela ir para a próxima batalha com o máximo de life possível. E pronto, base no chão. 3 destruidores perdidos. Gator versus Falcão, muito forte. 2 dicas importantes. A unidade de ômega só dispara na ômega inimiga quando não tem o campo de reunião, as reuniões de bandeira, essas tropas que você tem aqui nas reuniões de bandeira, próximo. Tá? Então foi por isso que na hora que eu soltei o Falcão ali, eu achei que ele já ia disparar e estava vendo algumas tropas se aproximando. Eu falei, bom, elas não vão deixar o meu Gator disparar no Falcão inimigo.
né? E mesmo assim você viu que o Falcão ficou disparando no Gator, e o Falcão tem muita dificuldade de matar o Gator, porque o Gator é muito forte mesmo. Beleza? Vou dar uma acelerada nisso aqui, porque a gente vai fechar o vídeo, né? Mas é basicamente a mesma coisa, ó. Vou eliminar algumas defesas pesadas. Tem invisibilidade ali, ó, mas eu dei uma ignorada. Gator próximo da chuva de fogo, a chuva de fogo não dispara. Vou trazer ele aqui mais pro cantinho para ele não ficar ali tomando muita pancada daquela chuva de fogo que está aqui na parte direita debaixo da invisibilidade. Meu Gator vai ficar aqui no cantinho destruindo algumas defesas, algumas estruturas, ganhando ponto de comando. O que a gente chama de afunilar, galera? Ó, vocês podem ver, ó, a partir desse momento aqui, se eu soltar as tropas onde eu vou soltar aqui em cima, elas vão andar aqui na parte de cima. Por quê? Se a gente soltasse ela no começo, elas iam distribuir. Aqui não, aqui elas vão concentradas num canto só. O máximo que elas vão fazer é vir aqui e também andar em linha reta, como alguns vão fazer, tá? Mas era o meu último ataque do dia, né? Não tem problema perder algumas unidades. Soltei assim mesmo. E aí a gente chega para a parte final, todo mundo junto. Chegou o Gator, daqui a pouquinho chegou minhas tropas também. Aqui no meio tá tudo pausado, tá com o PEN.